Penúltimo dia do Censo Geral da População e Habitação, cidadãos estão preocupados com o andamento do processo. Instituto Nacional de Estatística não confirmou o encerramento efetivo da operação amanhã, 19 de novembro. Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, aliena 30% do seu capital. Oferta pública de venda das ações aconteceu hoje aqui em Luanda, no âmbito do programa de privatizações de ativos do Estado angolano. A cimeira do G20 começou hoje no Brasil. Em cima da mesa, a criação de uma plataforma global de programas de erradicação da fome e da pobreza. A ideia é que o grupo das 20 maiores economias do mundo contribuam financeiramente para atingir essa meta. No desporto, Angola empata 0 bolas com o Sudão. O Sudão qualifica-se para o CAN do Marrocos, tal como a Seleção Nacional de Angola já se havia qualificado. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. Girassol Jornal de segunda-feira. Os Palancas Negras encerram a fase de apuramento ao CAN do Reino de Marrocos invictos. Os Palancas Negras jogaram contra o Sudão e a partida terminou empatada a 0 bola. Na Líbia, casa emprestada do Sudão, Pedro Gonçalves apresentou um 11 totalmente diferente do habitual, mas a mesma atitude, tanto é que os Palancas Negras dominaram os minutos iniciais do encontro. O Sudão, por sua vez, tudo fez para contrariar o poderio do adversário, criando algumas situações que pudessem resultar em golo. Todavia, sem sucesso, o nulo permaneceu até o intervalo. Na segunda parte, as duas formações entraram viradas para o ataque, com sinal mais para os sudaneses. No entanto, os Falcões do Deserto, apelido do Sudão, pecavam na finalização. Por sua vez, Angola também não fazia melhor, desperdiçando as situações que criava. 0-0 foi o resultado final. Os Palancas, já qualificados, voltam a empatar, desta vez sem golos, diante do Sudão. Recordo que Angola ganhou o Grupo F com 14 pontos. O Sudão volta a marcar presença numa fase final do Campeonato Africano das Nações, desta vez ao conquistar o segundo lugar com 8 pontos. Falta um dia para o fecho do Censo Geral da População e Habitação. No penúltimo dia, os cidadãos mostram preocupação com a forma como decorreu o processo. Os populares afirmam que a diferença de 2014, a operação deixou muito a desejar. Numa entrevista recente aos jornalistas, o responsável do Instituto Nacional de Estatística não confirmou o encerramento efetivo da operação amanhã, 19 de novembro. Falta um dia para o término do Censo Populacional e Habitação, mas os cidadãos continuam céticos em relação ao Censo 2024, devido às falhas a serem constatadas. Numa expectativa, acho que vai dar em nada. Por quê? Porque vão dar um número que nada a ver. Eu não estou inclusa, a minha família não está inclusa, então eu acho que, num ponto de vista, vamos dizer que é uma mentira. O Instituto Nacional de Estatística de Angola está comprometido em garantir que todos os grupos demográficos, especialmente aos mais vulneráveis, sejam contabilizados. Mas na área da Cabama, por exemplo, segundo relatos de cidadãos, várias casas não foram contabilizadas e os cidadãos estão preocupados com a situação. É triste, uma vez que nós esperávamos que seria uma coisa real, que é para o bem de todos os angolanos. É uma coisa de lamentar. Infelizmente, na minha casa não passaram mesmo, porque eu neste dia estava em casa e não passaram. E eu estou a constatar, casas até que estão aqui em obras, tem papéis colados que ninguém passou. Mas obra não vive ninguém. Tem casas que estão em mau estado de conservação, não vive ninguém, mas tem papéis aí colados. Falaram com quem? Eu vivo aproximadamente aqui no Camama 1. E foi identificado que lá na minha rua não foi mesmo o homem do censo. Foi lá um grupo de jovens, não, estamos a ver, saíram e foram, até agora não vieram mais. Não sei como é que vai ser. Não sei como é que vai ser esse número de pessoas que estão aqui, porque não estão a registrar toda a residência, todas as casas geralmente. E algumas estão a ser registradas, algumas não estão. Este cidadão, que não quer ser identificado, disse que o Instituto de Estatística falhou, isto porque a sua casa é mais uma das que não foi contabilizada. Me parece que o censo não correu da melhor maneira possível.
O simples facto de que quase um bloco de ruas aqui dessa comunidade não ter sido, digamos, afetado pelo censo, alguma coisa não correu bem do ponto de vista logístico, provavelmente, do ponto de vista técnico também. Portanto, acho que o Governo, enfim, o Instituto Nacional das Estatísticas deve rever melhor a sua metodologia de trabalho. Porque é disso que se trata, na verdade. Se os métodos não são os melhores e se não há compromisso, não é? Porque o censo populacional, enfim, é super importante para o desenvolvimento de um país. Nós temos que saber exatamente quantos somos e perceber quais são as categorias de cidadãos em termos profissionais e não só, de que o país tem e precisa para poder se desenvolver. Os moradores do bairro Caópia, em Viana, estão há mais de 10 anos sem fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água potável, situação que cria enormes constrangimentos aos populares que apelam às autoridades locais para reverem a situação e dar solução o mais breve possível. A falta de alguns serviços sociais, com destaque para o fornecimento de energia elétrica, continua a preocupar os moradores do município de Viana. Pedro Mucambe e Rosa Deizau, moradores da Caópia, dizem que estão sem energia elétrica há mais de 10 anos. A base fundamental que nos inquieta é o quê? É a iluminação pública que nós não temos. Já escrevemos várias cartas dirigidas à administração de Viana, mas até a data de hoje nunca tivemos sucesso. Escrevemos para Sua Excelência, senhor Ministro da Energia e Água, e o senhor Ministro da Energia e Água disponibilizou os 3 PTs para poder colocar a energia no nosso bairro, mas até em data de hoje nunca vimos nada. Tinha a empresa que estava a efetuar plantação de postos no nosso bairro. De pré para mão a empresa parou-se com os trabalhos. Por exemplo, quando chove por causa da escuridão, por falta de energia, somos assaltados. Você a descer do táxi a vir do serviço, por falta de energia és assaltada a descer do táxi. Por falta de energia a ir trabalhar, és assaltada. Não temos patrulhamento, não temos a esquadra. Pedro Mucambe afirmou que pagam mais de 100 mil kwanzas para um contrato de energia. Este PT privado, o contrato, ele cobra 105 mil, o contrato. Você como consumidor é que tens que comprar o material todo para você poder ter a energia. E a mensalidade está a cobrar 10 mil kwanzas a 11 mil kwanzas. Então, nós, como os moradores, não estamos satisfeitos com o desempenho do PT privado. Para zonas de casa como Joana Antônio, a falta de água tem complicado na realização dos trabalhos domésticos, sendo que, para terem acesso a ela, são obrigadas a percorrer longas distâncias a pé ou comprar nas cisternas. Estamos a passar mal com água. Quando chove, os motoqueiros não entram com bidões de água de cada 100 kwanzas que tiram na camadeira, nós não temos água. 5 filhos que eu tenho, gastando 2 bidões de água, 5 bidões de água, vou lavar com ele, vou beber com ele, vou banhar com ele. Muitos anos que estamos naquele bairro sem água, nunca vimos água, sempre cisterna de água, uma cisterna, 10 mililitros, 35 mil. O diretor de comunicação da Administração Municipal de Viana, Januário Damião, garantiu que em breve a situação da energia na zona da Caópia estará resolvida. Portanto, esta população veio à Administração Municipal reclamar a interrupção de um serviço de montagem de 3 postos de transformação, 3 PTs, portanto, que o trabalho já está avançado na montagem dos PTs, já existem os PTs, portanto, há toda a condição para que as populações, o mais breve possível, possam ter energia. Portanto, acreditamos que mais ou menos na ordem de 1 mês ou 45 dias vamos ter o problema completamente resolvido com a montagem destes PTs, porque o trabalho já foi iniciado, já está bastante avançado, já estão as caixas preparadas para a colocação dos postos de transformação. Com uma população de mais de 3 mil habitantes, os moradores da Caópia, em Viana, queixam-se também do estado de degradação das principais vias de acesso. No tempo chuvoso, a situação fica ainda mais complicada. Viana está localizada a 18 quilómetros do centro de Luanda. Ao longo dos anos, houve uma transformação de área rural para a zona urbana. O município foi fundado em 1963 e é constituído por 6 distritos e 2 comunas.
O presidente João Lourenço pede uma abordagem corajosa para identificar sem tabus as causas da fome e da pobreza e preconizar soluções pragmáticas e duradouras para se evitar o recurso ao assistencialismo. Disse ainda que a fome, sendo um problema que se faz sentir de forma acentuada no país em desenvolvimento, não é exclusivo destas geografias, é um mal global. O chefe de Estado angolano deixou estas e outras mensagens na sua intervenção na cimeira do G20, que decorre entre hoje e amanhã, no Rio de Janeiro. O presidente da República, João Lourenço, defendeu que o combate contra a fome e a pobreza constitui, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta e que requer de todos, desde governantes, empresários, organizações humanitárias, líderes associativos, organizações religiosas e de outras instituições afins, uma abordagem corajosa para se identificar, sem tabus, as principais causas deste problema e as soluções pragmáticas e duradouras para se evitar o recurso ao assistencialismo que de modo algum resolve esta problemática na raiz. De acordo com o chefe de Estado angolano, que discursava na cimeira do G20, que foi aberta hoje no Brasil, a fome é um flagelo que afeta fundamentalmente os países em vias de desenvolvimento, mas não se trata de um mal exclusivo destas geografias, sendo que a mesma realidade é igualmente verificada em países desenvolvidos, industrializados e com um grande produto interno bruto. João Lourenço considerou de oportuna a iniciativa da criação pelo Brasil da Aliança na Luta contra a Fome e a Pobreza, da qual Angola é membro fundador, e disse que a mesma abre caminho para o surgimento de um instrumento valioso que vai ajudar a inverter os retrocessos na obtenção dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com a erradicação da pobreza e da fome. Na sua intervenção, o presidente da República referiu que Angola decidiu apostar na agricultura no quadro da diversificação da economia nacional para reforçar a segurança alimentar e reduzir a grave dependência que enfrenta em matéria de importação de bens alimentares. João Lourenço sinalizou que o país dispõe de um enorme potencial com vastas extensões de terras férteis, água em abundância e condições excelentes de exportação dos seus excedentes de produção agrícola, o que torna Angola um destino atrativo e interessante para o investimento estrangeiro na produção alimentar. É na base da combinação do esforço nacional com o investimento privado estrangeiro que Angola olha para o futuro com otimismo e crença de que será alcançado o objetivo da erradicação da pobreza, estabelecido na Agenda 2030 das Nações Unidas sob os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, e na Agenda 2063 da União Africana. João Lourenço adiantou também que, para fazer face ao problema da seca severa que se verifica no sul do país, o governo angolano gizou um programa cuja primeira fase está a implementar com sucesso e que consiste na transferência de água para as zonas mais afetadas a partir do rio Cunene. Neste domínio, foi já construído um primeiro canal, o do Cafo, numa extensão de 165 quilômetros e respectivas albufeiras de retenção de água, já ao serviço das comunidades. O chefe de Estado angolano acrescentou que estão ainda em avançado estado de construção, na província do Cunene, outros projetos similares, os do Ndue, Calucuve e Cova do Leão, com previsão de conclusão em 2025. João Lourenço acrescentou também nesta cimeira do G20 que, perante um esforço de enormes carências provocadas por estes fenômenos naturais, o governo tem agido com muita prontidão no sentido de mitigar as dificuldades que as populações enfrentam por via do programa Quenda, que tem na sua essência semelhança com o programa Bolsa Família do Brasil. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola lançou no âmbito do programa de privatizações de ativo do Estado angolano para o PRIV a oferta pública de venda de 30% das suas ações, colocando 180 mil à disposição de investidores nacionais e internacionais. A partir de 19 de novembro, o Estado angolano iniciará a venda de 30% de seu capital na Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Serão disponibilizadas 180 mil ações a um preço de 4.500 kwanzas, com expectativa de participação de investidores nacionais e internacionais. Os investidores têm a ganhar uma empresa líquida, uma empresa que 70% do nosso balanço é dinheiro, é recurso. São depósitos e instrumentos líquidos.
tem a ganhar uma empresa transparente, com contas auditadas, que todos os anos divulga contas sem reservas, e tem a ganhar uma empresa lucrativa que já distribuiu, o único acionista até agora, 2 vezes mais do que aquilo que ele investiu na Bodiva. De acordo com o PCE da Bodiva, o Estado já obteve o dobro do valor investido inicialmente e espera arrecadar ainda mais com esta nova oferta. O Estado investiu na Bodiva 900 milhões de kwanzas e já recebeu em dividendos 1,7 mil milhões de kwanzas. Portanto, nesta operação nós iremos alienar 30% da Bodiva. Portanto, estes recursos serão recursos que serão remetidos ao Estado e nós pretendemos, portanto, se for vendido ao preço máximo, nós pretendemos que os recursos sejam até 30% de 7,5 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar em torno de 1,5, 1,6, 1,7 mil milhões de kwanzas. Serão oferecidas 168 mil ações ao público geral, correspondendo a 28% do capital social. Os trabalhadores da Bodiva terão direito a 12 mil ações ou 2% do capital social, com preço igual aos dos demais investidores. E os trabalhadores, com a única exceção do montante reservado, eles vão ter que adquirir os valores em igualdade de circunstâncias com os outros. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, se o preço definido for 10 mil kwanzas, os trabalhadores irão adquirir as ações a 10 mil kwanzas. Nós vamos comprar ao mesmo, digamos assim, ao mesmo valor que todo mundo comprar. Portanto, não há nenhum privilégio nesse aspecto, né? O único privilégio é ser trabalhador ter um montante reservado. O processo de venda será realizado até 6 de dezembro deste ano e as ordens de compra poderão ser feitas por meio dos agentes de intermediação selecionados. Em estúdio tenho a Emília Gorete, que é especialista em relações internacionais e vai analisar connosco também os mercados financeiros. Muito boa noite e bem-vinda ao Girassol Jornal. Eu começaria por lhe perguntar por que agora a alienação dos 30% do capital da Bodiva? Boa noite, Rede Girassol, boa noite a todos os telespectadores. Agora, porque isso é uma consequência do próprio projeto de privatização da participação pública do Estado em algumas empresas. Isso surgiu agora porque este processo em bolsa requer alguns processos por si só. Ou seja, é necessário que estejam contas organizadas, sobretudo dos últimos 3 anos. Ou seja, a Bodiva está em atividade desde 2014. Então, é necessário que se faça uma auditoria, que é para se definir se as contas estão corretas, se está tudo certo, e também oferir se ela está em condições para entrar em bolsa ou não. Nem toda empresa pode entrar em bolsa, porque é necessário, primeiro, que não tenha dívidas, por exemplo. Que não tenha dívidas, que não tenha dividendos por pagar. É necessário que haja um processo todo organizado antes de se entrar em bolsa. Mas a Bodiva é uma intermediária, já por si, já tem todas essas condições criadas. Mas como hoje mesmo eu tive a oportunidade de acompanhar de perto este lançamento, a Bodiva, ao entrar em bolsa, ela está a entrar como empresa e não como um organismo público, ou não como uma instituição pública. Ela está a entrar como empresa porque ela tem dois tipos de negócios. Então, é legítimo a sua participação em bolsa. Ok. A Bodiva, ao entrar agora em bolsa para alienar os seus 30% de ações, quais são os que serão os maiores interessados na compra destas ações? Apesar de que a abertura, essa venda é para todos que estiverem interessados, desde que tenham uma representação do intermediário financeiro, que esteja afiliado a uma instituição qualquer de intermediação financeira, todos nós podemos participar neste processo. Claro que interessa muito mais a determinados setores. Por exemplo, o setor financeiro interessa muito ao setor financeiro investir nessas bolsas, até porque estas transações podem fazer com que se crie uma capitalização para poder-se reinvestir este valor em financiamentos de alguns projetos.
É importante nós percebermos que este processo por si só é uma forma de melhorar a eficiência do setor empresarial público através da participação do setor privado em projetos estratégicos da economia real. Ela, enquanto intermediária, está a alienar o seu capital. Isto iria conflituar de alguma forma? Iria criar algum conflito de interesses? Como já mencionei, a Bodiva entrou não como instituto público, mas sim como uma empresa. A partir do momento que ela entra como uma empresa, toda empresa precisa de capital para se revitalizar. Então, não haverá nenhum tipo de conflito de interesses nesse sentido. Podemos agora analisar esta questão da entrada da Bodiva. Acha que vai entrar como um capital aberto ou fechado? Com capital aberto. E como é que nós podemos perceber esta questão? Isso significa que, se tivermos que transformar isso em palavras mais simples para as pessoas lá em casa poderem perceber, todos nós, a partir do momento que temos a representação de um intermediário financeiro, podemos ter acesso a estas ações. Claro que há uma cota das 1.800 ações, há uma cota 180 mil. Muito obrigada. Há um valor que está reservado para os funcionários da própria instituição em si. E o resto está aberto para o público, ou seja, investidores nacionais, investidores internacionais, pessoas públicas, pessoas privadas, também está aberto para instituições financeiras, para organismos do Estado. Ou seja, todo aquele que quer tirar algum dividendo da própria Bodiva em si, enquanto empresa, e que tenha interesse, porque hoje até eles tiveram um evento muito esclarecedor. Eles tiveram um evento muito esclarecedor, onde explicaram a própria missão, a visão e os projetos futuros da própria instituição em si. Isso é uma forma de comunicar o que é que realmente as pessoas estão a comprar, porque é necessário que as pessoas percebam o que é que elas realmente estão a comprar, porque o mercado de bolsa é um mercado que é conhecido porque é apetecível pela desmaterialização do processo. Ou seja, nós estamos a comprar meras assinaturas, estamos a assinar um contrato e queremos tirar dividendos disso, mas nós precisamos saber ou perceber como se tira dividendos em bolsa, que é muito importante. É muito importante esse processo de literacia. Eu, apesar de achar que deviam ter lançado essa comunicação já sabia que a Bodiva ia entrar em bolsa, mas não se esclareceu muito bem como é que seria esse processo. Isso só aconteceu hoje no evento oficial, mas nós temos até o dia 6 para percebermos exatamente o que é que nós estamos a comprar daqui para frente. Por quê? Porque nós, daqui a mais um tempo, nós vamos querer receber dividendos daquele valor que foi investido. Há uma oferta que foi feita e nós estamos a comprar essas ações. Mas é importante, nós estamos a perceber não só o que estamos a comprar, mas perceber se essa empresa tem liquidez suficiente para ter os retornos desejados. Porque, por causa da própria dinâmica da economia de mercado, onde pressupõe que ela funciona muito sobre a lei da procura e da oferta, há uma necessidade de nós vermos que, porque foi lançada em bolsa, mas ninguém ainda começou a comprar nada. Então, quando começarmos a comprar, a própria dinâmica do mercado em si vai ditar se haverá ou não valorização dessas ações. Ou seja, se o meu capital, eu a investir na instituição, se vai mesmo crescer até onde eu imagino enquanto investidor. Já que esteve a dizer que a Bodiva entra para o mercado como uma empresa e vai ser privatizado ou vai alienar 30% do seu capital, é possível que chegue a 100%? Pode alienar 100% de todo o seu capital?
Dos 30%, só vai alienar 30%. Será já percebemos que nesta fase será. E agora eu pergunto, se possivelmente, futuramente, pode acontecer isto? É possível que a Bodiva possa alienar os 100% do seu capital? Não acredito. Por quê? Não acredito que isso aconteça, porque do ponto estratégico para os acionistas de terem... Mas pode fazê-lo? Pode fazê-lo. Mas não acredito que aconteça, porque muito pelo que eu percebi que é o próprio valor de negócio da empresa em si. Então, não acredito que ela vai alienar a 100%. Primeiro, porque os 30% dão uma margem muito boa, dão uma margem de capitalização muito boa. E depois, porque não há necessidade... pelas últimas contas, nós tivemos acesso hoje pelas informações das contas dos últimos 3 anos, não há necessidade de se aumentar o valor, porque se houvesse necessidade, de certeza ele ia disponibilizar muito mais do que disponibilizou agora. Como é que olha para este processo todo de privatizações? Já esteve a ENSA no mercado, alienar também 30% do seu capital, agora está a Bodiva e depois vão seguir-se outras empresas. Primeiro, nós estamos a notar o esforço que o Estado angolano está a fazer naquele que é o processo de diversificação da economia, e desta vez está a fazê-lo através dos mercados financeiros, ou seja, criando mecanismos financeiros para colocar à disposição do setor privado. Por quê? Porque nós adotamos como modelo econômico a economia de mercado, mas infelizmente nós ainda temos muita participação do Estado na economia, ou seja, o Estado aparece muitas vezes na posição de árbitro e jogador. E na economia de mercado isso não pode acontecer. Na economia de mercado tem de ser o setor privado a decidir o que produzir, o que vender, o que colocar à disposição do mercado, em função daquilo que é a sua avaliação das necessidades do mercado. Por nós termos um Estado com muita participação na economia, vai-se criando alguns desequilíbrios, e quando estamos em períodos de inflação, acaba por por fazer com que todo acabe por perder o poder de compra. E isso para a nossa economia é muito mau. Então, estes projetos de privatização acabam por, de alguma forma, melhorar a eficiência, quer do setor empresarial público face ao privado. Ou seja, estamos a dar a oportunidade do privado injetar capital na economia e no mercado onde as negociações são equitativas. Nós tivemos a oportunidade de ouvir que, mesmo sendo funcionário da Bodiva, por exemplo, vai pagar o mesmo valor que qualquer outro investidor, que isso já mostra que o mercado é equitativo, e de alguma forma isso vai nos ajudar bastante a mostrar que processos em bolsa em Angola funcionam, porque é diferente trazer um investidor, ter de se locomover para Angola, constituir uma empresa, ter que passar por aquele processo todo, se ele pode fazê-lo por intermédio da Bolsa. Ou seja, isso é um processo que está muito ligado à área de tecnologia. Então, nós estarmos a nos colocar várias opções, até mesmo para capitalizar investimento estrangeiro. Emília Groto, vou agradecer a sua presença. Muito obrigada por cá estar e continuação de boa noite. Obrigada. Até já. E nós vamos continuar neste jornal. Cimeira do G20. Líderes das 20 maiores economias do mundo estão reunidos para debater temas de interesse global. Em destaque. Angola assumiu hoje a presidência do Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e das Atividades Económicas da CPLP durante uma reunião das Inspeções de Segurança Alimentar que reuniu aqui em Luanda especialistas e autoridades que discutiram fatores de riscos, medidas e controlo e também a prevenção da fraude alimentar. No quadro da presidência rotativa da entidade, Angola comprometeu-se a liderar esforços para a construção de uma matriz de controlo de risco,
sobre a qualidade dos produtos consumidos nos países lusófonos. A segurança alimentar tem muito a ver com o controle que é exercido sobre a qualidade dos produtos. Portanto, enquanto o Executivo e outros órgãos trabalham para que haja aumento dos alimentos, nós trabalhamos na componente do controle da qualidade desses alimentos e assegurar que a saúde pública esteja sempre garantida. Durante os 2 anos de mandato, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar vai olhar para a questão da fraude alimentar como linhas de forças, tendo observado que, nos últimos tempos, é recorrente algumas empresas violarem alguns protocolos de segurança alimentar. De acordo com João Kiuma, inspetor-geral da Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, ANIESA, a fraude alimentar representa um desafio crescente. O país registrou 200 casos de adulteração de produtos este ano, o que representa 30% das infrações detectadas. E no que diz respeito às denúncias, até outubro foram registrados 170 casos de produtos estragados. Destacam-se aqui casos que têm a ver com ovos estragados, bebidas em mau estado de conservação. Também temos nos últimos dias preocupações com relação à distribuição de água de mesa por produtores não autorizados. Estamos a fazer todo o esforço para estancar esse mal. Temos também casos que têm a ver com as peixarias. Peixarias e os talhos ainda são grande preocupação, dadas as condições em que os produtos são vendidos. O ministro do Comércio reforçou que a fraude alimentar é uma preocupação prioritária, não apenas para Angola, mas para todos os países da CPLP. A fraude alimentar apresenta motivação econômica e não só, e merece especial atenção e susceptibilidade de causar danos à saúde pública em geral e aos interesses econômicos dos consumidores em particular, cujas tipologias e manifestações devem ser objeto de análise, entre os quais se nomeia a indicação da falsa qualidade e proveniência duvidosa dos produtos, a substituição de produtos por outros de qualidade inferior ou não relacionados, a dissimulação da qualidade alimentar e, não menos importante, concorrência desleal entre os operadores no mercado. A Câmara de Comércio Angola defende a relevância da cultura de denúncia como elemento-chave no combate à fraude alimentar. Aqui internamente nós podemos combater, quer por via da sensibilização, e este trabalho está a ser feito. Felizmente, a ANIESA, o seu inspetor-geral, o Dr. João Kiuma, tem estado a conversar conosco, Câmara de Comércio e Indústria de Angola, mas também com outras associações, no sentido de aumentar a sensibilização, mas naqueles casos que as pessoas não queiram compreender esta sensibilização, naturalmente que as instituições como a ANIESA, a inspeção, deverá jogar o seu papel para evitar que os consumidores tenham problemas em função de produtos contrafeitos. Apesar dos desafios, a inspetora-geral de Moçambique, Maria Rita Freitas, destacou os progressos alcançados pela CPLP na implementação de medidas de controlo e fiscalização ao longo dos últimos anos. Temos muitas denúncias e apercebemos que tende a aumentar o número de fraude alimentar porque o agente econômico está preocupado com o lucro. A assunção de Angola à presidência aconteceu durante a realização da 8ª reunião do Fórum das Inspeções de Segurança Alimentar e das Atividades Econômicas da CPLP, um evento que reuniu em Luanda especialistas e autoridades que discutiram sobre fatores de riscos e medidas de controlo e prevenção da fraude alimentar. Daqui a pouco vamos olhar para o naufrágio no último sábado na ilha de Luanda, em que já se contabilizam 6 mortos e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros procura ainda por mais vítimas. Vamos fazer uma curta pausa, voltaremos logo de seguida. Até já, volte connosco.
Estamos de volta. 6 pessoas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca na ilha de Luanda no último sábado 16. Mas as autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar. O capitão, de 27 anos de idade, foi preso e, segundo o superintendente dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, o excesso de lotação e movimentos bruscos estiveram na base do naufrágio. No último sábado, foi vivido um momento marcante com o naufrágio de uma embarcação de pesca na ilha de Luanda que fez vítimas mortais. Segundo testemunhas, 15 pessoas desacordadas foram resgatadas. Aqui perante os nossos olhos saiu 15. São 15 corpos que saíram. E depois fizeram uma cerca sanitária, tiraram um barco daqui, levaram para o outro lado, que é na Bahia, ali onde disseram que apareceram 3, 4 corpos. Já para o diretor clínico da Sagrada Esperança, onde os sinistrados foram transladados, deram entrada 13 cidadãos, onde 4 perderam a vida. No total nós recebemos 13 acidentados, ou seja, houve um naufrágio a poucos metros da costa e no decurso das festividades da Nossa Senhora do Cabo, e sabemos que houve uma situação de multivítimas. Essas vítimas foram sendo apoiadas pelo Serviço de Bombeiros, a polícia, e nós tivemos que mobilizar pessoas para poder acudir a esta situação. Os primeiros 4 que entraram já sem sinais de vida, nós, apesar dos esforços de reanimação, tivemos que os declarar falecidos, e depois outros 4 em situação grave, que tiveram que ser acudidos em cuidados intensivos. Neste momento continuam internados conosco em cuidados intensivos. A boa notícia é que destes 4, uma menina de 12 anos começou a responder e está melhor e vai sair da unidade de cuidados intensivos para uma enfermaria. O momento é de consternação para as famílias e também para os bombeiros, que fazem a atualização em relação ao número de mortos no naufrágio da embarcação. A situação atual dos sinistrados, dos sobreviventes neste caso, estão a ser assistidos na unidade hospitalar. Aqueles que eventualmente tenham a necessidade de um melhor acompanhamento também estão a ser assistidos pelas equipes médicas. Fora disso, temos as vítimas mortais que já foram avançadas aqui, que são um total de 6 vítimas mortais. Não há nenhum registro até o momento superior a este número. No entanto, nesta altura, as nossas forças prosseguem as buscas por eventuais desaparecidos, tendo em conta que o número efetivo de cidadãos que estavam a bordo desta embarcação não foi determinado. Nós trabalhamos sempre com a probabilidade de ter alguém que estava na embarcação cujos familiares não tivessem tido a informação ou conhecimento. Então temos mais 72 horas para continuar com as buscas. Com o objetivo de reforçar a capacidade técnica e estratégica para a proteção e gestão sustentável dos recursos marítimos de Angola, o Instituto de Defesa Nacional está a promover o curso de Segurança Marítima, uma iniciativa que se enquadra no âmbito da economia azul. Trata-se de uma iniciativa que se enquadra no âmbito da economia azul, com o objetivo de reforçar a capacidade técnica e estratégica para a proteção e gestão sustentável dos recursos marítimos do país. Este curso surge num momento crucial, considerando os desafios e o naufrágio recente que vitimou mais de 6 pessoas na ilha de Luanda. Entretanto, o curso reforça a necessidade de sensibilizar e capacitar os utentes do mar quanto aos princípios e práticas de segurança e sustentabilidade. O curso de Segurança Marítima e de Economia Azul visa fundamentalmente desenvolver nos participantes as capacidades, as ferramentas e o conhecimento de nível estratégico, operacional, para que possam perceber e compreender como é que se fazem ao mar e, desta feita, que medidas devem observar no desenvolvimento da defesa nacional, em primeira instância, do espaço marítimo nacional e depois da segurança da navegação e dos outros elementos que concorrem para se fazer ao mar.
O principal propósito desta formação é apresentar uma proposta para o desenvolvimento de competências e capacidades voltadas para a segurança marítima e a proteção da economia azul, tanto no curto como no médio e longo prazo. Quer na perspectiva da defesa nacional e da segurança nacional e internacional, mas também na perspectiva da segurança da navegação, segurança das infraestruturas portuárias, da vida humana no mar, e é neste último que acabei de citar que se enquadra o nefasto incidente que vivemos no sábado. É necessário que primeiro se desenvolva uma cultura de segurança marítima para que se compreenda então como fazer o mar e desta feita salvaguardar vidas. O evento reúne especialistas, membros das Forças de Defesa e Segurança, bem como outros intervenientes ligados ao setor marítimo. A formação abrange temas como a segurança das águas territoriais, o combate à pesca ilegal, o tráfego marítimo seguro e o papel estratégico dos oceanos no desenvolvimento sustentável do país. Mais de 200 pessoas morreram vítimas de acidente de viação na província da Huila. De janeiro a novembro deste ano, a informação foi avançada pelo segundo comandante provincial da Polícia, Florencio Ningui. O responsável adiantou ainda que o número representa um aumento de 26 mortes relativamente ao ano passado. 203 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação na província da Huila, de janeiro a presente data. A informação foi avançada este domingo pelo segundo comandante provincial da Polícia, Florencio Ningui, adiantando que o número representa um aumento de 26 mortes em relação a igual período anterior. Florencio Ningui, que falava no Lubango durante a marcha em memória às vítimas de acidentes de aviação, disse que na província foram registados 1.055 sinistros, com 1.202 feridos. Para dizer que durante o período nós tivemos um registro de 1.055 acidentes, em que comparativamente com o período anterior tivemos uma diminuição de 73 acidentes. Relativamente aos mortos, teve um resultado de 203 mortos, que teve um aumento de 26. E neste resultou 1.202 feridos, menos 82. O subcomissário da Polícia Nacional aponta a imperícia por parte dos automobilistas, condução sob efeito de bebida alcoólica e o mau estado das estradas como as principais causas dos acidentes. Temos, às vezes, imperícia por parte dos automobilistas. Segundo, temos aquilo que é a condução sob efeito de álcool e outros casos que ocorrem naturalmente. As condições das próprias estradas que não são favoráveis. Os participantes da marcha falam do sentimento da perda de familiares em acidentes e da importância da prevenção para a diminuição do elevado índice de sinistralidade rodoviária. Fui alvo da perda de um familiar, portanto, da sinistralidade rodoviária que se verificou recentemente na localidade da Mateta, e tudo por questões relacionadas mesmo com acidente de viação. De um lado tem a questão do estado das próprias viaturas e do outro lado também prende-se com o estado das próprias estradas. Obviamente que essa situação deve haver uma conjugação de esforços voltada na perspectiva da salvaguarda do interesse maior. De facto, isso representa um dever de cautela, um dever de responsabilidade, um dever de atenção, de refletirmos, porque muitos já se foram. Alguns são parentes, outros são pessoas conhecidas, outros são pessoas próximas a nós. É o momento de nós termos mais atenção. Queremos endereçar uma mensagem especialmente aos jovens automobilistas, dizendo que queremos que possam trabalhar conosco e contribuir para a paz nas estradas. Vamos conduzir com prudência, vamos conduzir com cautela, porque é necessário que se tenha uma tranquilidade nas estradas, uma tranquilidade ao fazer o seu percurso. E devemos ser nós
contribuidores daquilo que preserva a vida e preserva o bem-estar das comunidades. Os benguenses marcharam este domingo em memória às vítimas de acidentes de aviação. O Serviço de Investigação Criminal de Luanda deteve 2 cidadãos nacionais implicados nos crimes de associação criminosa, ameaças de morte e roubo qualificado com recurso à arma de fogo. A onda de roubos de motorizadas tem aumentado em alguns bairros de Luanda. Francisco Augusto, uma das vítimas, explica que foi surpreendido pelos supostos marginais enquanto praticava o serviço de mototáxi na via pública. Eu vinha da Sanzala com um passageiro em direção à Vila Chinesa, na Vila Bossi. Ia trazer lá um passageiro. No regresso, então, me deparei com 2 jovens que me mandaram parar. Disseram assim, deixa da motorizada, porque eles vinham armados. Deixa da motorizada, ou vais perder a tua vida, ou vamos levar a motorizada. Então, eu decidi entregar a motorizada e saí de lá correr. Fui imediatamente no meu boss dizendo que fui assaltado a motorizada e tinha que ir à esquadra antecipar. Domingos Gaspar e Paulo Abraão, moradores do bairro Papa Simão, em Viana, declararam que as suas motorizadas no parque em que ficavam estacionadas. À volta das 5 horas do dia seguinte, dia 24, quando eu vou para o parque, não encontro a motorizada. Encontro segurança, todo ele meio drogado. Daí eu peguei, fui ter com segurança, mas o segurança não se encontrava em boas condições. É daí que eu peguei, fui para o comando da polícia aqui no 44, é onde fui abrir a participação. Levei a moto, era numa quinta-feira, fui estacionar num parque habitual. E aposto lá, de manhã, preparado para ir trabalhar, não encontro a minha moto. De tal forma, como meu colega já disse, encontramos segurança num estado não adequado. Presume-se que o segurança lhe foi oferecido um cabrité, conforme ele disse. Não sabia mesmo como explicar. Eu, porque me atrasei um pouco, já encontrei meu colega, foi lá na 44, deu a participação. E aí, lá começamos a seguir o processo. Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC Luanda, afirmou que detiveram 2 cidadãos que supostamente arquitetavam o roubo de motorizadas. Dizer que estão detidos dois cidadãos de 26 e 38 anos de idade e no dia 11 de novembro, portanto, foi detido um dos integrantes deste grupo, cidadão de 26 anos de idade, por estar envolvido e ser o autor deste crime. Já em posse do referido cidadão, apurou-se que o elemento utiliza uma arma de fogo que é fornecida por um vigilante de uma empresa de segurança privada. O porta-voz do SIC Luanda disse ainda que os supostos marginais conseguiam as armas por intermédio de um segurança a troco de 25 a 30 mil kwanzas por cada ação realizada. O segurança aluga arma de fogo aos marginais para a realização exitosa das suas ações ilícitas. Depois deste ato, então, voltam a entregar a arma ao segurança como se nada tivesse passado. O segurança também podemos considerar como useiro e viseiro nesta prática criminal, porquanto é o indivíduo que tem fornecido armas de fogo aos meliantes quando querem fazer os seus assaltos. Face ao aumento da criminalidade em Viana, alguns moradores relatam que os criminosos chegam até a tirar a vida dos mototaxistas durante os assaltos. Os 12 Estados-membros do Comitê de Ministros da Defesa da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos reuniram-se hoje em Luanda para discutir a segurança e violação das fronteiras dos países-membros do Comitê. A atual situação política e a violação das fronteiras dos países do Comitê de Ministros da Defesa da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos por mercenários dominaram o ato de abertura da 18ª reunião dos Ministros da Defesa. No discurso de abertura da reunião ordinária que decorreu em Luanda, o Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, Ernesto dos Santos Liberdade, destacou que a Angola vai continuar a apoiar a busca pela paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos e que a situação político-militar em Angola é estável. A nossa participação nas reuniões do Comitê de Ministros da Defesa da região ou da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos deve prosseguir
na busca constante de soluções duradouras que promovam a paz e a estabilidade, sem as quais jamais alcançaremos o desejado desenvolvimento dos nossos países. No que diz respeito à República de Angola, a situação político-militar é calma, estável e sob controle dos órgãos de defesa e segurança. Quanto à segurança na região dos Grandes Lagos, apesar de ser calma, é ainda volátil e, segundo o secretário executivo do Comitê de Ministros da Defesa da Conferência Internacional, João Samuel Carrolo, já está na agenda 3 focos de preocupação. Nós temos 3 focos de preocupação em termos de segurança. A situação da República Centro-Africana, como sabeis, o leste da RDC e o Sudão. Uma das maiores preocupações que nós temos enquanto gestores das instituições da organização é a facilidade com que os grupos armados e forças negativas fazem o trânsito, fazem o uso da nossa região. Em sequência, e a porta fechada, a reunião dos membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos abordou ainda aspectos ligados à preparação da 9ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado, que está em agenda, e análises de relatórios. O governo russo acusa os Estados Unidos da América de incentivarem o escalar das tensões Rússia-Ucrânia. Em destaque. Moçambique perdeu cerca de 2.900.000 euros no setor turístico em meia onda de protestos pós-eleições. Os valores foram perdidos com o cancelamento de mais de 8.000 reservas que foram até ao fim deste mês. Os efeitos dos protestos pós-eleitorais, ainda sem fim à vista, continuam a causar prejuízos à economia moçambicana e não são poucos. Parece que a profecia, com as devidas aspas, de Mondlane sobre o impacto da crise pós-eleitoral vai se cumprindo. Há mais de uma semana, a Shoprite suspendeu as operações em Moçambique. Dentro do mesmo período, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique disse que a economia do país perdeu cerca de 24,8 mil milhões de meticais, cerca de 2,2% do produto interno bruto, também fruto das manifestações. E hoje foi anunciada a perda de mais de 20 milhões de meticais, algo parecido a 2,9 milhões de euros, só em Maputo. O cancelamento de perto de 8.121 reservas feitas por turistas para até o dia 31 deste mês está na base da perda do valor. Segundo a Direção Provincial da Cultura e Turismo em Maputo, as manifestações forçaram também o cancelamento de alguns festivais na capital moçambicana. Já na província de Inhambane, pelo menos 121 reservas foram canceladas até ao último sábado. O número não cobre todos os empreendimentos turísticos ao longo da costa. Há empreendimentos que não reportaram situações de cancelamento. Por isso, o número pode ser superior. As autoridades prevêem para o período entre dezembro e janeiro a chegada de mais de 60 mil turistas na província. O número, entretanto, pode ficar apenas na previsão. Afinal, as manifestações que retraem os turistas parecem não ter fim à vista, já que quem as convoca, Venâncio Mondlane, afirmou que tudo volta ao normal depois da reposição da verdade eleitoral, ou seja, depois das autoridades atribuírem a si a vitória das eleições presidenciais, que diz ter ganho. Entretanto, dados publicados pela Comissão Nacional de Eleições, embora necessitem de validação do Conselho Constitucional, atribuem vitória ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo. Mondlane rejeita os resultados. Yusuf Momad da Renamo pede anulação imediata das eleições e a criação de um governo provisório, até a realização de um novo pleito. O governo russo acusou hoje os Estados Unidos de incitarem o escalar das tensões Rússia-Ucrânia ao permitirem que o governo ucraniano use arma de longo alcance no conflito que dura cerca de 3 anos. O Kremlin afirma mesmo que se pode sentir forçado a efetivar algumas das suas ameaças.
A Rússia afirmou esta segunda-feira que o governo americano, liderado por Joe Biden, vai aumentar as tensões entre o Kremlin e Kiev ao autorizar o uso de mísseis de longo alcance de origem americana para ataques dentro da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a decisão de Washington deixa óbvio que o governo cessante da Casa Branca pretende tomar medidas para continuar a atear fogo e a provocar uma maior escalada de tensões. Dmitry Peskov acrescentou ainda que tal medida daria início a uma nova ronda de tensões e aprofundaria o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Em meio ao possível aumento das tensões, a BBC, citada pela Lusa, indica que a Suécia, bem como a Finlândia e a Noruega, países vizinhos da Rússia, estão a avisar os seus cidadãos para se prepararem para uma potencial guerra, dado o agravamento da situação no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a atacar a Rússia com mísseis de longo alcance norte-americanos. E voltamos a falar sobre o encontro de líderes do G20, que começou nesta segunda-feira no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, Brasil, com todos os presentes preparados para debater a agenda da reunião e para a mudança na ordem global, com o regresso de Donald Trump ao poder, o acordo global sobre os temas em discussão, de que fazem parte a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, que se traduz na Aliança Global contra a Fome, tem um primeiro desistente, a Argentina. A iniciativa lançada pelo presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que conta com a participação de dezenas de países e organizações internacionais, pretende alcançar um acordo para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Por agora, sabe-se que a Argentina, uma das economias do grupo, é o único dos 20 países que ficou de fora do acordo. No entanto, aderiram à iniciativa de Lula cerca de 80 países de todo o mundo, incluindo Angola. A ideia de Lula da Silva é bem intencionada. Pretende erradicar a fome e a pobreza e diminuir as desigualdades no mundo até 2030. Mas o prazo é curto para tão ambiciosa tarefa. Na cimeira largada do G20 no Rio de Janeiro, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, disse que o clima e as crises climáticas contam e muito. E por isso mesmo anunciou a entrega de 50 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia. Mas esta doação terá de passar pelo Congresso de maioria republicana para ser aprovada. O presidente cessante norte-americano pediu ao mundo, a partir do Rio de Janeiro, que a soberania da Ucrânia seja respeitada e apoiada e garantiu que tudo fará para promover um acordo de paz na Palestina antes de ceder o poder a Donald Trump. O estadista americano não deixou de pedir que o Hamas seja pressionado no sentido de aceitar negociar. As discussões sobre comércio, mudança climática e segurança internacional serão confrontadas com as fortes mudanças na política dos Estados Unidos, que Trump promete ao assumir o cargo em janeiro de 2025. E vamos fazer mais uma curta pausa neste jornal. Daqui a pouco, quando voltarmos, vamos olhar a página desportiva. Volte connosco, até já. O Petro de Luanda venceu a primeira edição do torneio Ismael Mateus ao derrotar o 1º de agosto por 4-1. A chuva que molhou Luanda nas primeiras horas de domingo foi refrescante para os dois conjuntos que durante 2 dias mostraram que valiam para conquistar a primeira edição do torneio quadrangular de futebol na categoria sub-17 denominado Ismael Mateus. O duelo da final foi um clássico Petro de Luanda frente ao 1º de agosto, onde os tricolores foram superiores vencendo por 4-1. O ponta da equipa do Eixo Viário, Benedito Bona, que fez 2 golos, disse que o entrosamento com os colegas foi fundamental para vencer a final. Sempre foi um bom jogo. Eu gostei também do desempenho dos meus colegas. E o jogo também foi a favor do nosso lado. Sim, gostei do jogo. O 3º lugar do torneio foi conquistado pelo Progresso do Sambizanga, que venceu o Interclube também por 4-1. Domingos Tomás, presidente do Progresso do Sambizanga, organizador e um dos mentores do torneio de futebol Ismael Mateus, falou sobre a homenagem feita ao eterno jornalista que culminou com o aniversário do clube. Quando fomos surpreendidos, dia 1 de outubro, com a morte do nosso sócio, jornalista, membro do Conselho da República, e ao mesmo tempo nós chamamos escriba, quem escreve poemas e outras coisas mais. Então, eu, o Carlos Pacavira e os outros membros, decidimos homenagear o camarada Ismael Mateus, visto que o Progresso hoje
fez 49 anos de existência. Por parte da família do homenageado, Lino Sebastião agradeceu pelo feito do Clube Progresso do Sambizanga, sua equipa do coração. Acho que as primeiras palavras devem ser de agradecimento em nome da família, porque, bom, o humano sempre foi de progresso. Nós somos cerca de 14 irmãos, com ele eu costumo dizer ainda somos, porque eu acho que ele ainda está presente em nós. Ele era o mais velho e até a mim somos todos de progresso. Só os mais novos do que eu é que já não são do progresso, tem outras equipas, mas o Mano sempre viveu o Sambizanga e o progresso de uma maneira muito especial. Recordo que Ismael Mateus foi uma das figuras mais emblemáticas do jornalismo, da docência e da literatura angolana. Faleceu no dia 1 de outubro deste ano, vítima de acidente de viação. Terminou neste domingo o Open de 5.000 em pádel nas diversas categorias em ambos os sexos. Caiu o pano neste domingo sobre o Open 5.000, torneio que consagrou várias duplas da modalidade da cidade capital. Na primeira partida estiveram em quadra as duplas Armando Pemba e Jorge Tambue, que perdeu diante dos rapazes Denis de Almeida e António Santos. Com esta vitória, a dupla ascendeu para a categoria M1. Nós queríamos sair daqui com o título, porque é a primeira vez que estamos a jogar juntos e o nosso objetivo era a primeira vez juntos, primeira vitória. De acordo com o jogo, foi um jogo em que nós começamos um pouco mal, porque a verdade é que nós até agora, nesse caminho que nós fizemos até à final, tivemos duplas muito fáceis, relativamente fáceis para o nosso nível, e agora foi um jogo muito duro. O jogo estava muito duro, mas nós conseguimos dar tudo dentro de campo. Tivemos algumas falhas, mas conseguimos nos concentrar e o resultado foi esse. Em femininos, para a categoria F1, as grandes vencedoras foram Fabiana Lima e Rosa Costa, que gostaram da forma como o torneio foi organizado. Entramos concentrada com a nossa estratégia, então foi um bom torneio. Estão de parabéns, todo o espetáculo está muito bem feito, o torneio foi tranquilo, bem organizado. Ainda em femininos, mas na classe F3, subiram ao pódio Suelen Rodrigues e Dinamene Moraes. Eu achei que é uma iniciativa muito boa, é mais uma. Foi a primeira vez aqui no Condomínio Boa Vida, mas acho que estiveram muito bem, a organização também esteve excelente e foi muito desafiante por não estarmos a jogar em casa, onde normalmente treinamos, mas correu tudo bem e graças a Deus estamos aqui. No encontro mais esperado do dia, a vitória sorriu para Joel Aguiar e Zidário Quitumina, que tiveram que se aplicar a fundo para conquistar o tão desejado troféu. É algo que já estamos a procurar há algum tempo, o nosso primeiro título como equipa. É um momento de muita felicidade para nós e agradecemos a todos que estiveram cá a nos apoiar. Sérgio Miranda, organizador do evento, fez uma avaliação positiva da prova. Como de geral, pensamos nós que o torneio correu muito bem. Estávamos com algumas preocupações por causa de algumas condicionantes de tráfego e também meteorológicas, mas conseguimos superá-las. Tivemos os dias das finais no dia programado, tivemos os jogos todos. Pensámos que tivemos bons jogos de se assistir, principalmente os jogos das categorias principais. Portanto, em suma, achamos que o torneio correu de forma boa e penso que o público que cá esteve a assistir gostou. Para além de duplas angolanas, participaram da prova atletas provenientes da Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Portugal e Polónia. E encerra assim o Girassol Jornal de segunda-feira. Dentro de mais alguns instantes vai acompanhar o debate Girassol, o Girassol Debate, em que se vai abordar o poder tradicional versus desenvolvimento. Será com o Alberto Capitão. De nossa parte é tudo. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.